passos para você destacar a sua marcenaria no mercado aí da sua cidade, da sua região. Bom, vamos falar um pouquinho desses 4 passos, mas a gente sabe hoje que com a quantidade de marcenarias abertas, com a grande quantidade, a concorrência atualmente ela é muito maior do que era anos atrás. E pode acreditar, isso é um cenário que vai ficar cada vez mais pior. Pior no sentido de que vai ser mais competitiva cada dia, que as marcenarias maiores elas vão continuar fazendo investimentos para ampliar a sua operação, seja porque vai trocar uma seccionadora por uma CNC, seja porque vai contratar mais gente. O fato é que o mercado ele nunca fica mais fácil. Tá? É lógico que você pode fazer algumas coisas para você poder ter uma vida, digamos, mais fácil ou mais simples para que você possa se destacar no mercado, mas o fato é que a concorrência ela nunca vai facilitar a sua vida. E isso é normal no mercado, é normal que a concorrência não facilite a sua vida. Tá? Exatamente. Boa noite a todos, né? Então, para quem está entrando aí, nós estamos começando essa live, hoje é live de domingo, e o assunto são as 4 maneiras, 4 formas de você de se destacar do mercado, né? Essa é a nossa live de hoje. E a gente veio com essa ideia dessa live porque a gente vê uma grande dificuldade, muitos dos nossos seguidores, nossos alunos, com relação a isso. Eles não conseguem destacar o seu produto, não conseguem destacar a marcenaria no mercado que eles convivem. Né? Por que ele não consegue destacar a marcenaria, não consegue migrar, às vezes, do cliente que quer um projeto pequeno para o cliente que quer porque o cliente que paga mais, né, que quer um projeto mais caro, que está pagando um arquiteto para fazer um projeto para ele, esse cliente existe. Ele tá cheio, o mercado está cheio desses clientes. São esses clientes que vão, às vezes, até as grandes marcenarias ou até as franquias. Por que às vezes, a minha pequena marcenaria lá, que trabalham 4 pessoas, 2 pessoas, por que eu não consigo fechar, me destacar e conseguir chegar até esse cliente? Exatamente. Então, é uma grande dificuldade de muita gente, né? E esse que é o assunto. Boa noite aí, Estilo Móveis. Quem quiser, a gente pode comentar na nossa live aí, a gente vai discutir sobre o assunto, também, né? Pode mandar pergunta. E vamos lá, né? Vamos falar sobre os 4 assuntos, 4 maneiras, formas de você se destacar sua marcenaria no mercado de imóveis planejados. Pode começar. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Pensa o seguinte, cara, você faz um atendimento comercial, você conseguiu falar com o cliente, você vai até a casa daquele cliente, né? Você tem uma experiência com aquele cliente, ele teve uma experiência com o seu atendimento comercial. Por que ele deveria comprar da sua marcenaria e não da outra marcenaria, sem ser somente pelo preço? Porque olha só, o cliente nem sempre ele quer o menor preço. Na maioria das vezes o cliente não, depende, claro, do perfil do cliente, tá? Mas se a gente está falando de um cliente que paga um projeto um pouco mais caro, esse cliente ele não está em busca do menor preço, tá? Sabe por quê? Porque muitas vezes ele fecha o serviço dele com a marcenaria maior, né? Uma marcenaria que tem um custo operacional muito maior, consequentemente um orçamento mais caro, e o cliente às vezes se predispõe a fechar com aquela marcenaria. Por várias razões, tá? Por várias razões. Seja porque o atendimento comercial foi impecável, o cliente gostou, sentiu confiança, aquele atendimento comercial passou o profissionalismo, exato. Seja porque aquela marcenaria foi uma indicação, seja porque o arquiteto indicou, seja que um colega dele indicou, ele já conhecia, enfim. A apresentação do 3D. O ponto é, por que o cliente deveria não fechar com uma marcenaria X e fechar com a sua marcenaria? Então, a gente está falando aqui sobre experiência, sobre força da marca, sobre que tipo de cliente você capta para a sua marcenaria. Então, vou dar um exemplo aqui. Ó. Quando eu abri a minha marcenaria, há muitos anos atrás, eu fazia publicidade lá no Marketplace do Facebook. Ok? Foi quando a primeira publicidade que eu fiz lá de postagem, de foto, foi lá no Marketplace. O que acontecia aqui com o marketing? Quando a gente estava na garagem. Quando a gente estava na garagem. Exatamente. O que acontecia com a minha marcenaria? Ela parecia muito serviço pequeno, sabe? Armáriozinho de banheiro, um gabinetezinho de cozinha, um móvelzinho branco, alguém que tinha uma loja que queria um armário, coisa pequena. Porque era a forma como eu me comunicava. Onde eu coloco a minha imagem, o tipo de projeto que eu estou divulgando, né? Onde que eu estou divulgando, atrai um determinado tipo de cliente. Você não vê, aqui na minha cidade, por exemplo, só tem uma marcenaria que faz divulgação em outdoor. Só tem uma, das mais de 100 que existem aqui. Por que eles fazem? Porque eles têm, como é que chama? Eles trocam serviço, esqueci o nome, permuta, né? Fazem a permuta com a empresa que detém as placas da cidade.
mas ninguém faz. Então, a forma como você se comunica, cara, o tipo de trabalho que você divulga, e isso direciona muito os clientes que vão te procurar, sabe? Você não vê aí, você vê as grandes maçonarias fazem postagem no Instagram, vídeos bem produzidos. Então, o ponto de reflexão é por que um cliente, né, deve fechar comigo e não fechar com o meu concorrente. Então, tem várias coisas que determinam a decisão do cliente. Seja o atendimento comercial, seja se você foi na casa do cliente, não contribuiu em nada, só escutou o que ele falou, Exatamente. pegou a medida e foi embora, você não sugeriu nada. Não contribuiu nada na apresentação, porque a visita é um momento ideal para você demonstrar o seu profissionalismo, é um momento ideal de você demonstrar que você tem expertise de mercado, aí você vai dar a sua opinião, conversar com o cliente, escutar o cliente, e é nessa hora, principalmente, que o cliente vai virar para você e vai fechar com você porque ele confia em você. Então, essa hora do atendimento é muito importante, né? A forma como você se veste, você tem um padrão, né? Um uniforme, não tem uniforme na sua marcenaria? É a tal da identidade visual da marcenaria, né? A identidade visual da marcenaria. Tudo isso passa uma imagem do seu cliente. Tudo isso passa uma imagem. Você acha que não, mas o cliente, consciente e inconscientemente, ele está percebendo isso. E isso vai transmitir confiança ou não, né? Se você não transmitiu confiança nessa visita, nessa conversa, ou até mesmo no WhatsApp, né? Você, na hora de enviar a proposta para o seu cliente, vai via texto. Você não tem uma proposta em PDF. Isso tem a ver com o passo 1, que é o posicionamento da marca. Exato. Não se engane, cara. Se você trabalha sozinho na garagem de casa, cara, não se engane. A sua marca está sendo percebida. Seja pela sua presença na casa do cliente, seja pela sua falta de uniforme, seja pela forma como você manda o projeto para o cliente. Tá? Então isso diz muito sobre a sua marcenaria, diz muito sobre você e diz muito sobre o seu nível de profissionalismo. Com certeza diz. As pessoas falam geralmente, isso não faz diferença. Eu falo, tá bom então. Se chegar aqui um ajudante de pedreiro, né, nada contra a profissão, mas o cara vai vir da obra e ou vai estar na obra, provavelmente ele vai estar sujo de massa, com o pé ali e tal. Ele trabalhou o dia na obra, nada contra a profissão. Você deixaria ele fazer uma cirurgia e falar que é médico de coração? Você deixaria fazer uma cirurgia na sua filha, no seu filho? Você provavelmente iria julgar muito ele por causa da aparência e não deixaria. Então, a gente percebe isso. Eu quero ser bem atendido, vocês querem, ela quer, todo mundo quer ser bem atendido. Então, o posicionamento, a identidade visual da sua marca, tá? O tipo de comunicação que você faz, a forma como você manda o seu orçamento para o cliente, tudo isso tem a ver com o posicionamento da sua marca, que é o passo 1 para você se diferenciar da concorrência. Eu vejo muito colega aqui de marcenaria, a gente que dá curso e dá palestra e tal, falando, cara, se você fizer o básico bem feito hoje em dia, infelizmente, você já se diferencia de muita marcenaria, porque, por exemplo, às vezes eu pego o orçamento, o cliente manda o orçamento para mim de outras marcenarias, ele cobre a marca lá da outra marcenaria e pergunta se eu cubro aquele orçamento. Geralmente a gente não cobre orçamento de ninguém, tá, gente? Tá? Por quê? Porque a nossa marcenaria tem um custo. A pessoa que trabalha sozinha em casa, ela tem um custo. Na garagem de casa tem uma marcenaria menor, o custo da marcenaria dele é menor. Ele vai, consequentemente, talvez ter uma margem boa e ter um orçamento mais em conta que o meu, porque meu custo operacional é muito mais caro. Tá? Então, ou seja, mas assim, e aí eu vejo esses orçamentos, e às vezes, gente, é um papel em branco feito a caneta. Às vezes é um texto de WhatsApp. Então, isso tudo diz... Então, até um PDF, mas sem muito detalhamento do que está sendo Isso diz muito sobre a sua marcenaria, tá? Então, passo 1, gente, posicionamento da marca. Como é que você divulga seus projetos? Né? Como é que você vai na casa do cliente? As perguntas que você faz... Se você trabalha com o nível de profissionalismo e o cliente está atento a isso. Pergunta, por que todo pedreiro, ou por que a maioria, quando a gente fala de pedreiro, tem uma fama ruim de que deixa sujeira na casa das pessoas? Porque, de fato, às vezes a pessoa deixa, mas atualmente, claro, isso tem melhorado muito a imagem dos colegas aí que são pedreiros, tem melhorado demais, porque o cliente hoje está muito mais exigente, sabe? Está muito mais exigente. Então, quem não se adapta vai saindo do mercado, gente. Não adianta você reclamar do mercado, não adianta... É isso que eu vejo muito, assim. Toda vez que a gente começa a reclamar, a gente tem que parar para pensar se o problema é o mercado ou você, ou a gente, né, no caso. Porque se você a gente vê muita reclamação de gente assim,
a competição está impossível, porque o cara tem um preço metade do meu, o cara está começando agora, né, aprendeu ontem, oferece um serviço com a metade do preço do meu, não tem como concorrer com isso não. Eu falei, aí que você tem que parar e fazer uma análise, mas espera aí. Será que o cliente não consegue enxergar um diferencial da sua marcenaria para o diferencial da marcenaria que está começando agora? Se o cliente não está conseguindo enxergar isso, o erro é seu. Se o cliente não está conseguindo enxergar que a sua marcenaria tem 10 anos de mercado, 8 anos de mercado, 15 anos de mercado, tem um valor agregado muito maior do que aquele cara que você sabe que claramente não tem a metade da sua infraestrutura, não tem a metade da sua experiência, expertise, capacidade, né? E o cliente está preferindo pagar ele, é porque você não está conseguindo passar essa imagem na sua marca. Ou é a falta do seu profissionalismo, ou você não está trabalhando suas redes sociais, não está trabalhando bem os seus projetos, porque você precisa posicionar a sua marca no mercado. Senão você não vai conseguir cobrar mais, porque o cliente não vai enxergar esse diferencial seu. Entendeu? Então, aí, como você não está trabalhando bem a sua marca, você está captando o cliente que está preocupado com o preço. Que normalmente o marceneiro, quando está começando, ele acaba captando muito desses clientes, estão preocupados com o preço. Porque o cara que está começando, ele tem um custo mais baixo, né? Ele está na garagem de casa e tudo, normalmente assim, né? Então ele consegue ofertar um preço melhor para o cliente. E aí ele vai captar o cliente que está preocupado com o preço. Mas se você não consegue diferenciar sua marca no mercado, não trabalha sua marca no mercado, você está competindo com esse cara. Você está competindo, então o problema não é você... Vamos parar de choramingar, o mercado é muito competitivo, o mercado não enxerga... Tem que se diferenciar. Não, é você que não está conseguindo se diferenciar, trabalha a sua marca. Quando a gente fala de posicionamento, o passo 1, tá, gente? Posicionamento da marca. Quando a gente fala de posicionamento da marca, tem algumas coisas também que são realizadas, são relativas à parte operacional, como, por exemplo, qualidade no acabamento. A marcenaria do Juarez ali, cara, o acabamento é espetacular. Ou a marcenaria do Paulo, ou a Móveis Decor lá, XPTO lá, eles cumprem o prazo certinho, não atrasa. Isso é um posicionamento de marca, isso são adjetivos, são qualidades que fazem com que a sua marcenaria se diferencie das demais. Quando as pessoas falam de marcenaria, vão ter sempre aquela referência da sua marcenaria. Se você não tem isso, você precisa ter. Seja que você seja uma marcenaria conhecida porque cumpre prazo, porque tem uma boa qualidade, porque realmente tem um atendimento muito bom, porque não demora a responder. Vou te dar um exemplo. Ontem eu trabalhei, até postei um vídeo no finalzinho do dia, estava chegando na casa do cliente, né? Ontem eu recebi um projeto de um arquiteto para fazer um armário de um banheiro grande de quase 4 metros, a bancada, de uma cobertura de um prédio aqui, que ela tinha mandado o mesmo projeto para 2 marcenarias grandes da minha cidade. As marcenarias não tinham, há vários dias, e não tinham retornado o orçamento. E essa arquiteta sabe que nós mandamos os nossos orçamentos, assim, no máximo em 48 horas. Mas a maioria deles, 90% dos orçamentos aqui é feito em um dia só. Um dia. Mandou hoje, dia seguinte recebe o orçamento. Então, recebi o projeto dela ontem à tarde. Ontem, final do dia mesmo, 7 da noite, eu abri o computador aqui rapidinho e mandei o orçamento para ela. Ou seja, ela pediu isso para 2 ou 3 marcenarias grandes daqui da cidade há vários dias. Era uma coisa pequena, né? É um orçamento rápido. Seja porque as marcenarias não se interessaram pelo projeto, seja porque as pessoas estavam muito ocupadas, seja porque não viu a mensagem, não sei qual motivo. O ponto é, nós somos conhecidos aqui por sermos uma marcenaria. Uma das nossas qualidades é enviar o orçamento assim, no máximo 48 horas. Esse é um diferencial nosso. O que os arquitetos adoram. Tá? Seja um projeto completo, de um apartamento completo, ou seja um lavabo de banheiro. O prazo é o mesmo, tá? O prazo é o mesmo. Então, esses diferenciais, essas características, esses adjetivos é o que fazem você se diferenciar. E é o que vai te ajudar no futuro a cobrar mais caro pelo seu serviço. Porque se você tem um bom produto, um bom atendimento, tem parcerias, cumpre prazo, tem uma boa qualidade de acabamento, cara, você pode cobrar mais caro. Porque o seu preço se sustenta nisso. Isso chama-se âncora de preço. Seu preço é ancorado em quê? Lídio, hoje eu não tenho muita coisa, tal, eu cumpro o prazo, tal. Então tá bom. Você tem que ancorar não somente a sua argumentação, mas você também tem que ser uma marcenaria conhecida por isso. Tá? Não é somente você falar que faz.
Mas isso tem que ser uma realidade, tem que ser conhecido. E para você tornar isso conhecido, você coloca isso na sua comunicação, tá bom? Exatamente. Então, passo 1, você precisa trabalhar o posicionamento da sua marca para que você se diferencie das outras marcenarias. E como ela falou, se você tem 10 anos de marcenaria, 15 anos, 8 anos, e você hoje está sofrendo porque alguém abriu do teu lado há 6 meses, você tem que corrigir alguma coisa urgente dentro da sua marcenaria. Tá? Exato. Se você está sofrendo com esse cara, você vai precisar corrigir alguma coisa interna, precisa descobrir qual é o problema, olhar para dentro da marcenaria e mudar isso. Só para responder aqui o pessoal que já deu boa noite, estilo móveis e cozinha precisa ter gestão de negócio, muito marceneiro não sabe nem quantos clientes atenderam um determinado mês. Exatamente, isso a gente tem nas nossas planilhas, tá? A gente tem lá tudo exatamente qual que é a nossa conversão. Isso a planilha faz automático, tá, gente? Qual que é a conversão, quantos orçamentos foi feito, qual que é a taxa nossa de conversão. Quem perguntou isso foi o Interiores Imóveis aqui, né? Marco Santana, boa noite. Tenho costume de explicar por áudio quando é necessário, sim. Móveis e cozinha. Você pode enviar, a gente faz isso também, a gente envia o orçamento, né, e depois envia um áudio dando detalhes. Ou liga, ou vai pessoalmente lá, depende muito da situação de cada cliente. Exatamente. Tá, gente? Às vezes é um cliente, sei lá, eu recebi outro dia uma cobertura, orçamento para uma cobertura aqui, fiz o orçamento inteiro, imprimi, fui lá no escritório do cliente, passar o orçamento com ele. Fui lá no local de trabalho Lógico dele. Que você não vai fazer isso com todos, tá, gente? Exatamente. Aí você vai ter que realmente selecionar qual que vale a pena investir mais. Tá? Deixa eu responder aqui, antes de passar para o passo 2, tá? São 4 passos. Falei do primeiro, posicionamento de marca. Antes de passar do passo 2, deixa eu responder aqui a interiores móveis. Vê se vocês usam qual plataforma para fazer o orçamento tão rápido. Bom, respondendo aqui, e acho que talvez a Thaís também tenha perguntado isso, ou não, mas enfim. Gente, nosso orçamento, tem um site chamado gestãomarcenaria.com.br, tá? Lá dentro, nosso site. Lá dentro tem 3 produtos. Eu não vou falar de venda de nada aqui não, tá? Só estou comentando para vocês que é a resposta para ela aqui. Lá dentro tem 3 produtos. Tem um curso que é o curso de gestão para marcenaria, que as vagas não estão abertas, só vão abrir agora daqui a 5 dias, tá? E tem lá um produto que é o precificado sob medida. Não precisa comprar não. Depois você entra lá no gestãomarcenaria.com.br, vai lá no ícone precificar sob medida, clica lá. Vai abrir no YouTube um vídeo que mostra a nossa ferramenta, a nossa planilha de orçamento, tá? Ela faz a conta do material automático. Eu coloco lá só a quantidade de material, a quantidade de pessoas que vão trabalhar no projeto e o preço do material. Automaticamente, é lógico que algumas etapas antes têm que ser preenchidas, como número de funcionários, salário, custo fixo e tal. Mas isso não muda, né? Depois você preenche. Depois que eu coloco isso lá, depois, cada orçamento que eu recebo, eu só preencho número de funcionários que vão trabalhar no projeto, quantidade de horas, quantidade de material e preço. Acabou. Ela vai automaticamente calcular o valor do orçamento. Aí eu digo, aí tem um campo lá que eu coloco se tem comissão do montador, comissão do arquiteto, comissão do marceneiro, se eu vou pagar imposto e tal, e ela já me dá o orçamento pronto, tá bom? Essa é a precificação sob medida, é a planilha de orçamento, tá? E tem um outro produto, que é o terceiro produto, que é o do PDF. Tem um contrato, e que isso é muito importante Porque também. Porque uma coisa é você fazer o orçamento, descobrir o preço do projeto. Outra coisa é como é que eu vou mandar isso para o cliente. Aí tem um PDF nosso de 6 páginas, que a gente é a nossa proposta, nosso orçamento. É a nossa proposta de orçamento, que a gente coloca lá esse orçamento nessa proposta e manda para o cliente. Então, assim, eu tenho a planilha que faz o orçamento rapidamente. Uma vez que eu coloco os materiais e os preços dos materiais, coloco quem vai trabalhar no projeto e quantidade de horas, eu tenho o orçamento pronto. Agora eu faço isso por cômodo, tá? Quarto, sala, cozinha, banheiros, separado. Aí depois eu vou lá no PDF da proposta e coloco lá detalhadamente cada cômodo e o valor deles. E aí isso aqui eu faço rapidinho, tá, gente? Agora, uma pergunta que vocês devem estar fazendo, como é que ele calcula a quantidade de chapas? Como é que ele calcula a quantidade de material? Bom, se a gente tem as medidas, a gente consegue, tem vários aplicativos hoje, né? Seja do Promob, seja aquele SketchCut Lite, um que é grátis também, que você coloca lá a lista de as medidas, né? Ele dá o número de chapas. Tem várias formas de você calcular o número de chapas corrediças. A gente não você faz consegue 3D também, no tá? orçamento não, tá, gente? Que aí realmente quando você faz um 3D no orçamento, aí demanda mais tempo. Então, para que a gente entregue para o cliente um orçamento mais rápido e a gente não gaste tempo fazendo 3D,
a gente envia o valor apenas para o cliente e a gente vai, já na visita, a gente já avisa para o cliente, olha, a gente não apresenta o 3D agora, se você desejar dar andamento no processo e fechar com a gente, no que você fecha, a gente... Perguntou sobre o orçamento, no caso, né? Mas só para não confundir. Só para vocês entenderem que a gente não apresenta 3D no orçamento. Para todo mundo não, tá, gente? Ela acabou introduzindo o assunto de projeto 3D, a gente visita o cliente, faz a visita técnica, volta para cá, abre a planilha, coloco lá, suíte, guarda-roupa lá, vai ser feito um guarda-roupa e uma cabeceira. Abre a planilha, coloco lá, quem vai trabalhar nessa suíte aqui? Vai trabalhar um marceneiro e um ajudante. Quantas horas? Uma semana, são 40 horas de cada um, né? Um total de 80 horas, 2 pessoas. São 5 dias, né? 40 horas. Aí eu coloco lá isso, 5 dias, 80 horas, né? Ok? Beleza, agora coluna do lado, material, chapa branca, 12, chapa branca de 6 milímetros, 4, e coloco os preços. Depois, os preços já ficam armazenados lá praticamente. Depois eu olho lá, o orçamento já está somado o valor daquela suíte, ok? Vai ter uma comissão, do marceneiro, ele vai ganhar 10% desse projeto, 2%, 1% ou 0%. Ou tem comissão do arquiteto, adiciona lá. Vai emitir nota fiscal? Tem imposto? Tem, clica lá também. Automaticamente está lá o valor daquela suíte. Tá? Já também incluso também o meu custo fixo da marcenaria. Esse custo fixo da marcenaria, como que calcula e tal, tem outros vídeos explicando aqui, depois eu deixo para vocês aqui o link, tá? A gente tem um custo fixo por hora, né? E o custo de mão de obra por hora, né? A planilha, ela te dá isso. Então, aí na hora que você coloca o valor da hora trabalhada, a quantidade de horas para aquele projeto, ela, baseado nesse valor do custo por hora, ela já calcula o valor do projeto. Vocês respondeu a pergunta da Thaís agora. Thaís Moura perguntou, vocês têm uma equipe que atende essa parte ou vocês que fazem também? Bom, o atendimento comercial é feito por mim, por nós às vezes, mas a maioria deles é feito por mim, tá? O atendimento comercial. A visita lá na casa do cliente para conversar com ele, entender o que ele quer, entender o projeto dele, dar sugestões, né? Falar dos próximos passos. Eu deixo claro, essa é a primeira etapa, é o orçamento, eu vou te mandar o orçamento e tal. Próxima etapa, a gente tem o projeto em 3D, tem a assinatura do contrato. Depois que você aprovar o projeto, vem a execução e aí a montagem e tal. Então eu explico tudo, faço todo o atendimento comercial. O atendimento comercial. O orçamento, nós fazemos aqui, dividimos o orçamento, tá? A parte da precificação, da coleta de preço de todos os materiais para fazer o orçamento, nós fazemos juntos isso aqui. Se for um projeto de arquiteto, por exemplo, ela faz a descrição de cada cômodo, suíte, sala, cozinha, né? Ela faz a descrição e eu faço a parte da precificação, tá bom? E aí a gente tem a equipe da marcenaria lá, marceneiros, montadores, ajudantes, tem um projetista 3D, mas essa pessoa ela é terceirizada, ela é paga por serviço, tá? Não tem um funcionário fixo na marcenaria para fazer esse tipo de coisa. A nossa marcenaria atualmente tem 9 funcionários, não tenho ninguém fixo para fazer isso, aliás, 10 com essa pessoa, né? Mas esse é um modelo que funciona para a gente, eu já tenho essas pessoas já há 5 anos, na verdade são 2 pessoas, então são 11 no total, mas é terceirizado. Eu nunca quis trazer ninguém para dentro para fazer isso, porque entendi que é mais barato dessa forma e a gente tem que olhar muito para custo também, gerenciar o custo que a gente tem tido, tá? Bom, respondido aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Boa noite aí, Melo. Boa noite, Danilo Móvel, Johnny Parolar. Boa noite pro Melo, Tassiano Silenona. Beleza, depois eu dou uma pausa para responder outras perguntas aqui. Gente, passo 2 para você destacar a sua marcenaria na sua cidade, no mercado que você está inserido aí, tá bom? As redes sociais, como eu falei, quando nós começamos aqui, até para quem está começando na marcenaria, os primeiros clientes eles virão de 2 formas para você. Através de indicação ou através da publicidade que você está fazendo, tá bom? Por quê? Você abre a marcenaria e você não é conhecido. Ou você tem uma pequena marcenaria, mas nem todo mundo te conhece, nem todo mundo conhece seu trabalho, conhece o seu endereço, conhece a sua marca, né? Às vezes isso vem os amigos, né? A indicação é mais questão de amizades, parentes. Então você precisa começar o quê? Você precisa começar a ocupar um pedacinho da cabeça das pessoas. As pessoas têm que saber que você existe, que a sua marcenaria está naquela cidade, que está no bairro delas. Para quê? Para que quando elas pensarem em fazer um projeto para a casa delas, ou acabarem a reforma que elas estão fazendo, ou receberem o apartamento que elas compraram, elas lembrem de você. É por isso, gente,
E aí vai uma lição aqui. É por isso que as grandes marcas fazem publicidade sempre, mesmo elas sendo conhecidas, mesmo elas sendo líderes de mercado, elas sempre fazem publicidade. Por quê? Para sempre estar ocupando um pedacinho da cabeça das pessoas, para sempre serem lembradas. Ou você acha que a Skol, a Coca-Cola, a Nike faz publicidade por quê? Para gastar dinheiro? Milhões com não é. publicidade Então, ou seja, por que, por exemplo, a nossa marcenaria, a gente tem serviços aí para mais de 3, 4 meses fechado. Mesmo assim, todo final de semana eu gasto lá um dinheirinho no Instagram. Por que eu faço isso? Por quê? Porque eu sei que tem várias pessoas que estão reformando um imóvel, compraram um apartamento, vão receber no final do ano, estão reformando a casa, vão arrumar a casa para o Natal. Eu quero que quando essas pessoas, né, decidirem fazer os móveis delas, elas estejam sendo impactadas pela minha publicidade, que elas lembrem que eu existo e entrem em contato para pedir orçamento. E, gente, já temos vários casos aqui de gente que fala assim, ó, eu acompanho vocês há 6 meses e eu quero a minha cozinha igual a essa que você fez aqui. Vários casos de gente que nos acompanha, só está fechando o projeto agora, só que já segue a gente há 1 ano, há 6 meses, entendeu? Desde quando a obra começou. Eu tenho certeza que vocês também têm casos assim. Então, uma forma de você se diferenciar é aumentando a sua presença online, tá bom? E não precisa ser extraordinariamente uma coisa que você pensa assim, mas eu não tenho, né, uma equipe para fazer esse marketing. Gente, faz foto dos seus projetos, faz vídeo do seu projeto, você vai lá e mostra. Não é nada exagerado. Uma coisa que o colega do Móveis e Cozinha comentou aqui sobre pegar depoimento de cliente. Isso. É um material bacana de você divulgar. Exatamente. Ô, Jamile, cara, o que você achou do nosso atendimento? O nosso projeto foi executado aqui. Você ficou satisfeito com o nosso serviço? Pega o depoimento dela. E outra coisa, pega o depoimento dela. Depois você tem que pedir para o cliente avaliar a sua marcenaria lá no Google. Porque o Google divulga, ele coloca lá no topo da lista as melhores marcenarias, as melhores empresas. Tá? Da sua região, né? O cara vai procurar lá no Google, quanto mais comentário, mais para cima você vai, né, na lista do Google. Então, manda pro cliente, manda o link para o cliente lá, né? Você tem que ir no Google Negócios, pegar o link, envia para o cliente ir lá e dar opinião, falar que se gostou ou não gostou, porque isso vai melhorar o seu ranking aí, né, na lista do Google. Por que é importante, gente, estar no Google lá, ser bem avaliado? Por que é importante isso? Sabe por quê? Porque quando alguém está pesquisando sobre móveis sob medida, móveis planejados, sobre marcenaria, onde é que eles pesquisam? No Google, na internet, né? Então, se sua empresa não está cadastrada lá, ou não está bem ranqueada, ou não tem avaliações, ou você não faz publicidade, você, consequentemente, não vai estar lá no topo da lista. Não vai estar entre os primeiros vistos. E, geralmente, a pessoa não vai até a 4ª, 5ª, 6ª página, não. No máximo, ela vê a primeira página e vai até a 2ª. Então, por isso que você tem que fazer essas avaliações, fazer também publicidade no Google, para que quando as pessoas pesquisem sobre marcenarias, encontrem a sua marcenaria. E claro, está cadastrado lá dentro. Né? E também quando ela pesquisar no Instagram, essa marcenaria tem que ser com fotos, com imagens, com projetos seus sendo trabalhado. Não precisa, a gente mostra o dia a dia ali, montando o móvel, nós estamos fazendo esse móvel, nós estamos fazendo isso. Não é nada exagerado. Isso tem a ver com o passo 2, tá, gente? O passo 2 é você aumentar a sua presença online. Aumente a sua presença online para que sua marca se fortaleça, você seja mais conhecido pelos seus diferenciais, pelo depoimento de cliente satisfeito, pelo acabamento que você está divulgando. O projeto que você está entregando. Tudo isso, gente, vai agregando valor à sua marca, vai fazendo com que você crie um posicionamento. E olha o que eu vou falar para vocês, tá? Depois que a gente começou a fazer isso aqui, sabe o que aconteceu? Sabe aquele cliente que só pediu o gabinetezinho de banheiro, o negocinho pequeno? Ele raramente aparece agora. Raramente aparece. Ou seja, de uma forma natural, você faz um filtro, né, nos clientes que te procuram. De uma forma natural. Você vai perceber. Eu tenho certeza que se você só divulga montagem de armário de banheiro, coisa pequena, ou reforma de armário de alguém, de gabinete de cozinha, quem vai te procurar são essas pessoas. A pessoa que quer a manutenção, a pessoa que comprou um armário pela internet quer que você monte. Tenho certeza disso. Então, quando você muda a sua comunicação, o tipo de cliente que te procura, ele muda também. Tá? Ele muda também. Então, aumentar a sua presença online dessa forma vai fazer com que você migre um pouco o perfil do seu cliente. E lembrando, gente, você tem que enxergar a sua rede social
como se fosse o seu showroom digital. É o seu showroom digital. O cliente vai ali para enxergar o que você está entregando, quais os projetos você trabalha, para ver se ele se identifica, se o que ele quer para ele. Quando ele olha sua mídia social ali, se ele identifica com aquilo, não, ele consegue fazer um projeto para mim, eu estou querendo exatamente isso aqui. E a mídia social é interessante porque você pode colocar vários projetos, você não tem limite de espaço. Cada dia você adiciona um projeto novo, e aí você vai formando todo o seu histórico de produtos ali, o cliente tem acesso. Então isso muda a percepção do cliente, né? Dele ver que você está entregando móveis, né? Você não está... Todo mundo sabe, gente, o mercado de marcenaria, que tem de picareta aí, que vende e não entrega. Infelizmente é. Então, todo ramo tem os bons e os ruins, né? E a marcenaria não é diferente. Então, ele vendo ali que você está entregando projetos interessantes, que comunicam com o que ele está querendo, ele se identifica mais. Tá? Então, usufrui do online, que é muito importante. Tá? Usufrui do online, né? Para trabalhar, né? E até para trabalhar sua presença no mercado e para trabalhar, o que a gente falou no posicionamento 1, trabalhar a sua marca. Exatamente. Então não é só o DNA, mas a sua presença ali, tá? É o que a gente falou, né? Passo 1, gente, posicionamento da marca. Passo 2, aumente a sua presença online. Dá uma pausa aqui só para responder perguntas aqui rapidinho. Móveis e cozinha citou, é necessário fazer um follow-up com os leads também. Com certeza, né? Revisitar os clientes, revisar o projeto, repassar o projeto ou olhar para esses leads novamente. Mas mais do que isso, é importante também que a gente, né, tenha várias portas de entrada de leads, né, de clientes na marcenaria, tá? Aqui a pergunta do Marco aqui, ó, Marco AB Santana. O Marco falou, qual é a maneira que vocês cobram pelo serviço? Por exemplo, o cliente fechou um projeto e já está com o seu orçamento. Entendi. Já está com o seu orçamento. Marco, se ele está com o meu orçamento, a forma como eu cobro, ou a forma de pagamento. Eu acredito eu. Marcos, aqui no mercado é muito comum que o cliente pague metade antes e metade na conclusão. A gente usou isso por muito tempo, porém isso tem um problema grave, principalmente para o pequeno marceneiro que não tem um fluxo de caixa bacana, grande ali, não tem dinheiro em caixa, tá? Por quê? Porque às vezes você pega 50% do projeto e você vai demorar 60 dias para entregar, 75 dias, 90 dias. Vai variar, né? Ou seja, você, com certeza, daqui a 30 dias, você vai ter despesa de funcionário, de mão de obra, de despesa fixa Aluguel, na marcenaria, 45 dias, as e você às vezes não tem chegar. capital. Então, ou seja, se você negociar alguma coisa assim com o cliente, negocie o restante em 3 vezes, ou em 2 vezes. Ó, 50% agora, 25% daqui a 30 dias e 25% na conclusão, lá nos 60 dias, tá? Mas negocie de uma forma que você tenha dinheiro entrando todos os meses até a conclusão. Ou pega o projeto, divide em 4, divide em 3, enfim. O ponto aqui é o seguinte, negocia de uma forma que o cliente vai pagar alguma coisa todo mês, até a conclusão, ok? Para que você tenha fluxo, para que você tenha entrada de dinheiro na marcenaria. Agora, se você é um cara que tem um dinheiro lá guardado, que você usa para fluxo de caixa, para capital de giro e tal, aí você pode negociar para o cliente pagar metade agora, metade daqui a 90 dias quando você entregar. Enfim. Mas não aconselho, tá? Não aconselho porque realmente... Boa noite para o Ricardo Guimarães, o mais de São interessante Francisco. é isso, você ter uma entrada mensalmente de dinheiro da sua marcenaria para você não ter problema no seu caixa. Evitar isso. Voltando aqui agora, vamos lá. Passo 3 para você se destacar no mercado aí que você está inserido, tá bom? Atendimento e experiência do cliente. Gente, atendimento na marcenaria, ele não é lá na casa do cliente, não. Ele não começa quando você chega na casa do cliente. Ele começa lá atrás na forma como você se comunica com o mercado, como você se comunica com os seus potenciais clientes. Qual é o tipo de publicidade que você faz? Quanto você está investindo em publicidade? O seu atendimento começa ali, na primeira hora que o cliente vê a sua marca. Aí ele viu a sua marca, ele já começou a ser atendido por você. Aí ele faz um contato, ele pede um orçamento. Igual eu recebi aqui ontem à noite mensagem no Instagram, que ele queria um orçamento. Tá? Então, ou seja, ter agilidade no orçamento, clareza no orçamento, tá? Clareza e agilidade, já é algo que proporciona uma experiência positiva para o cliente. Eu acabei de dar o exemplo das 2 marcenarias que não enviaram o orçamento de um lavabo lá, de um banheiro grande, a bancada é quase 4 metros, é um banheiro de uma mansão, de uma cobertura aí, aqui da cidade. Ou seja, a experiência desse cliente com essas 2 marcenarias já não começou muito boa, ok?
Ao contrário da minha, que eu mandei o orçamento 3, 4 horas depois. Então, ou seja, o atendimento comercial ele começa lá na hora do primeiro contato. E aí ele vai se aprofundando. Quando? Quando você chega na casa do cliente, como você chega? Você chega como lá? De chinelo cheio de pó? Ou você vai de uniforme, sapato fechado? Né? Não tem que ser bonito, não. Tem que ser limpo. Quanto melhor a sua aparência, melhor vai ser. A beleza é um plus. Não é bonito, não. É limpo. Mas é isso. Então, esse é um atendimento mais personalizado, né? Outra coisa, acompanhamento do projeto. Você, dono da marcenaria, você vai lá, faz a venda igual eu faço. Faço a venda, assino um contrato com o cliente, mando o projeto em 3D, aí eu vou lá apresentar o projeto em 3D para ele pessoalmente, anoto as observações, converso sobre as mudanças que ele está pedindo. Esse atendimento todo, isso chama-se experiência do cliente. Ele está consumindo a minha marcenaria, ele está degustando a minha marcenaria, sabe? Isso chama-se experiência do cliente. É isso que se chama. É você passar o projeto com o cliente. Exatamente isso. Então, essa parte é o que vai gerar essa experiência para o cliente e o que vai te ajudar a se diferenciar. E o oposto também é verdadeiro. Cara, se você demora a enviar o orçamento para o cliente, tá, aí só para concluir o ponto anterior que eu falei fechei a venda, apresentei o projeto em 3D e aí o pessoal começa a fazer a montagem e eu desapareço da casa do cliente. Aí a experiência começa a piorar, correto? Então, o andamento da obra também tem que ser acompanhado. Todo dia eu posto aqui stories aqui falando, tô chegando a obra tal, aqui uma cozinha tal. Todo dia eu estou visitando obra, tá? A gente tem, às vezes, 3, 4 projetos sendo montados ao mesmo tempo. E aí todo dia eu estou nas obras vendo o andamento. Tá errado aqui, esse acabamento não é assim tal, vou corrigindo ali. Porque às vezes as pessoas não olharam com muita atenção lá o arquivo da montagem, o projeto, enfim. Por N motivos, às vezes alguma coisa sai errada e você tem que estar ali junto, porque você que negociou, né, está mais atento, isso é cuidar do projeto do cliente. E isso é percebido como qualidade pelo seu cliente. E aí, eu na hora de vender, né, cobro mais caro por isso. É lógico que eu cobro mais caro por isso, mas eu justifico isso muito bem. Seja no meu atendimento, seja na qualidade do produto que ele vai receber, seja com as ferragens que eu vou colocar no projeto dele. Tem coisas que você pode fazer, cara, que são básicas. Mesmo que você, por acaso, se você esqueceu de colocar no orçamento de uma suíte, de um roupeiro, por exemplo, cara, amortecedor de porta de guarda-roupa. A gente coloca para todo mundo. É um negócio que custa R$50 cada amortecedor. O cliente se encanta com aquilo, porque a porta de correio sempre fica batendo. Cara, se você esqueceu, não deixa de colocar não. Ou coloca no orçamento, ou nem fala para o cliente, mas coloca no orçamento, surpreenda o cliente, porque aquilo faz muita diferença para ele. O cliente adora aquele negócio. Mas aí, na hora muitas vezes o cliente nem sabe que existe. Na hora do atendimento é bom você focar nesses pontos. Não, a gente vai passar para você portas, né, com amortecimento, para não ficar dando ruído, não estragar seu móvel com o tempo. Ou você usa isso para surpreender o cliente também. Um mimo, um brinde, alguma coisa para você, né, ficar mais íntimo do cliente. Gente, olha só, por que eu faço essas coisas? Já falei isso recentemente, vou falar de novo. O cliente satisfeito, ele vai gerar indicação para você. E aí é que está o gancho. Segundo as pesquisas, o cliente que vem indicado para a sua marcenaria, tá? Ou o cliente que vem por indicação para qualquer empresa, ele vem com 87% de chances de fechar o negócio contigo, tá bom? Então, cuidar bem dos seus projetos, dos seus serviços, criar essa experiência de marca é bom por causa disso, porque isso traz essas indicações e o cliente indicado, ele vem, eu costumo falar que ele vem noivo, né? Pronto para casar com você. Então, ou seja, o cliente já vem pronto para fechar contigo. É muito difícil o cliente desistir quando ele vem indicado, sabe? E muitas vezes, se você cobra mais caro, ele já sabe que você cobra mais caro. Quem indicou você para ele já falou do preço. Mas olha que legal. Alguém falou do preço para ele que é mais caro. Ele viu o móvel da pessoa e gostou, porque senão ele não vai te procurar, concorda? Ele viu o móvel, gostou e ele está batendo na sua porta. Então, aquilo que você faz ou deixa de fazer, cara, no seu dia a dia, no seu atendimento, na entrega do projeto, faz muita diferença na experiência do cliente. E a experiência do cliente, ter uma experiência positiva lá, né, um atendimento diferente, é um diferencial que faz com que você se destaque no mercado onde você está inserido. É importante a gente falar também do pós-venda, gente. Depois que você entregou o móvel para o cliente, se o cliente ligar, tá faltando isso, deu problema nisso, isso aqui eu não gostei,
faz um pós-venda com ele, vai lá, conserta, né, se tem alguma coisa errada, conversa, entenda o cliente, tenta resolver o problema. Não é porque você entregou, você vai virar as costas para o cliente, não. Porque se você resolver o problema, principalmente o pós-venda, gente, esse cliente vai virar mais seu fã ainda. Porque ele sabe que entregou, pagou e ele não virou as costas. Óbvio, sob medida, né? Boa noite. Então, o pós-venda também é muito importante nesse atendimento. Deixa eu dar uma pausa aqui, falta um passo, quarto e último passo, mas eu quero dar uma pausa aqui. Antes, deixa eu só falar para quem estiver interessado, semana que vem, né, dia 8... Vamos dar 3 aulas, tá, gente? 3 lives, 3 aulas gratuitas, onde a gente vai falar sobre como que você pode aumentar o lucro, ter lucro nos seus projetos, como que você pode organizar suas contas na marcenaria e como que você pode fazer sua marcenaria crescer. Vamos dar 3 aulas completas, dia 8, 9 e 10, semana que vem. Se você quiser assistir, você só vai assistir se você clicar no link aí em cima que está no nosso perfil e se inscrever, tá bom? Eu preciso que você se inscreva lá para eu te mandar o link da aula, senão você não vai receber o link da aula. Não vai estar aqui no Instagram. Não vai estar no Instagram, tá, gente? É uma aula privada. Então é uma aula você tem privada. Que fazer uma inscrição. A gente vai falar dos maiores erros que os marceneiros cometem, né? Os donos de marcenaria cometem na gestão financeira. Né, da marcenaria. E que impede o marcenaria de ter lucro. Exatamente. Cara, a gente tem que ter lucro, gente. Tem que ter lucro para gerar caixa para a marcenaria crescer, tá bom? Clique no link lá na nossa bio e se inscreva. Vou responder a pergunta do Diogo aqui, que ela é bacana para todo mundo visualizar um pouquinho de como que a gente trabalha, tá? O Diogo perguntou aqui, ó, se a pessoa gasta R$500 de materiais, qual o valor deveria ser cobrado pela mão de obra? Diogo, é o seguinte, para todo mundo, gente, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem marcenaria. O que você tem que fazer? Tem que fazer o quê? Uma das coisas que você tem que fazer é definir o seu salário, definir o seu prolabore. Definir o seu prolabore. Aí, definir o seu prolabore. Qual é o seu salário? Meu salário vai ser R$2.000. Na aula dia 8, 9 e 10 eu vou falar sobre isso, tá? Inclusive, vou dar uma planilha para ajudar você a aprender como que define o seu prolabore. Eu vou dar uma planilha e vou dar uma aula, uma videoaula lá, você baixa a planilha e baixa o videozinho de como é que você define o seu prolabore, porque existe um cálculo para isso, tá bom? Só que para responder o Diogo aqui, eu vou falar o seguinte, Diogo, é o seguinte, uma vez que você definiu qual é o seu salário, Lídia, eu sou marceneiro, eu quero ganhar R$3.000 por mês, R$4.000 por mês. Aí você me fala, tá bom, beleza, 4.000 por mês, né? Divide isso aí por 170 horas, você vai trabalhar por mês, faz a conta para mim aí. Quero saber quanto custa a sua hora de trabalho, Diogo. Vamos supor que você vai ganhar 4.000 por mês, você vai trabalhar lá 170 horas. Deixa eu saber quanto... 3.000? 3.000. Dividido por 176? 176 horas. É mais ou menos isso a média, tá? R$17 a hora, mais ou menos. R$17 a hora. Então vamos lá, Diogo. Você ganha 3.000 por mês. Divide isso pelas horas que você trabalha no mês, vai dar alguma coisa em torno de 170 horas. De segunda a sexta, 8 horas, mais 4 horas do sábado, dá 170. Então a sua hora de trabalho vale R$17. Beleza? Beleza. Você tem um projeto que vai gastar R$500 de material. Ok? R$500 de material e a sua hora de trabalho é 17. Agora me fala, Diogo, quantas horas de trabalho você vai gastar para fazer um projeto que está gastando R$500 de material? Aí vamos supor que seja em 10 horas. Lídia, eu vou gastar um dia e meio, 12 horas. Tá bom. Então, quanto que dá 12 horas vezes os R$17 da sua hora de trabalho? Quanto que dá? 12 vezes 17. 12. Vai estar dando em torno de R$200. Ok? Esse é um cálculo baseado no material e o valor da sua hora de trabalho. Lídia, R$200 é pouco, mas... Tá bom, se você acha que é pouco, você pode aumentar um pouquinho. Você pode ir lá e dar uma canetada e aumentar. Só que tem uma outra coisa aqui, Diogo, que é também o custo fixo da marcenaria. Então vamos lá. O orçamento desse cliente seria feito de que forma? R$500 de material, R$200, que é o salário do Diogo, vai trabalhar 12 horas, e aí com isso ele vai ter um salário de 3.000 por mês. Falta uma outra informação desse orçamento. Qual é? Custo fixo da marcenaria, que é o aluguel, a conta de luz, a conta de água, IPTU. Você pega tudo isso, divide pelas 170 horas do mês. Aí você vai descobrir qual é o seu custo fixo por hora. Depois você multiplica isso por 12 horas e soma no orçamento. E aí você tem um orçamento fechado. Um orçamento que está contemplando o seu salário, o custo fixo e material. A chance de você ter prejuízo nesse orçamento é zero. Só para adicionar aqui, isso aí você está falando caso ele não tenha nenhum funcionário. Se ele tiver qualquer funcionário, você vai ter que fazer o mesmo com o salário dos funcionários, os encargos do funcionário.
Então aí você vai ter que gerar o custo de mão de obra da sua marcenaria por hora. E aí são 12 horas para fazer a realização daquele serviço e multiplica isso por 12. Então a gente não tem essa coisa de material vezes 2, vezes tal. 3, porque quando você faz isso, é um risco muito grande, tá, gente? É um risco muito grande de você errar a longo prazo. Às vezes de início vai dar certo, mas acontece que a marcenaria vai crescendo, os seus custos vão aumentando, só que com você às vezes continua multiplicando por 2 ou por 3, você continua da está mesma fazendo um forma. orçamento, né? Não baseado nos seus custos, mas você está fazendo um orçamento multiplicando por uma variável que você colocou na sua cabeça. Então, com o tempo, vai chegar uma variável que não vai atender os seus custos. E aí, você vai consumir o seu lucro todo, vai corroer o seu lucro todo. E aí, é por isso que muita marcenaria quebra, que aí você não tem lucro, né? Então, e outra coisa, né? A gente adiciona também o lucro da marcenaria nesse orçamento, tá? É que você só pagou despesa, né? Porque o seu prolabore, o seu salário é despesa da marcenaria, não é lucro da marcenaria, o lucro é outra coisa. Ô Diogo, assiste as aulas aí dia 8, 9 e 10, clica no link da nossa bio, se inscreve lá, vai ser bacana para você, para todo mundo na verdade. Respondido então, né? Voltar aqui para o nosso assunto, como destacar sua marcenaria no mercado. Quarto passo, tá? Qualidade mais inovação do produto. Gente, deixa eu falar para vocês uma experiência minha aqui, ó. Várias vezes eu peguei o cliente, mostrei o mostruário lá da Eucatex, da Duratex e tal, e o cliente gostou, ele escolheu uma cor. Várias vezes. Aqui na minha cidade tem várias madeireiras e às vezes eu falo, ó, a gente sabe, né? Eu mostro aqui, esse aqui é um... Esqueci esse MDF aqui. Mas enfim, esse é uma madeirada, ó. Mas às vezes o mostruário da gente é só um recorte... Ah, esse aqui, lembrei, esse aqui é o Kumaru. Essa mesa aqui. Então, um recorte pequeno. Eu falo, é bom você ver a chapa num tamanho maior, para você poder ver mais o veio da madeira, né, ver o tom e tal. Aí eu levo o cliente na madeireira, porque lá tem um mostruário, as peças são grandes. E às vezes o cliente chega lá, aí ele vê um outro tipo de material, um material bem mais caro, um acetinado. A Duratex acabou de lançar agora umas chapas agora que custa quase R$2.000, né? Umas chapas, o MDF Treve, tem uns outros lá que tá R$1.800, R$1.600 a chapa agora. Então os materiais caros. Inclusive, recentemente uma cliente minha tinha escolhido um MDF lá, o Ateno lá, que é um marmorizado, foi lá na madeireira e trocou por um material, esse material Treve lá da Duratex custa quase R$2.000 a chapa. Então, o que eu estou querendo dizer? É que uma forma de você ter inovação, né, ter mais qualidade no seu serviço, na sua marcenaria, é trabalhar com materiais diferenciados. Então, muitas vezes, apresentar um material que é mais caro para o cliente, uma vez que ele já fechou, ele está fechando, está inclinado, ou está negociando, apresentar esses materiais mais caros ajudam você a ter projetos mais inovadores, com materiais diferenciados. Eu tenho certeza que eu vou fazer um painel de TV agora para um cliente aqui, com esse material da Duratex, que é bem caro, vai ficar espetacular. Ou seja, é um projeto que tem inovação, material diferenciado, vai ter com certeza um ótimo acabamento, vai ficar um negócio incrível na casa do cliente. Então, às vezes não julgue, né? Não julgue o cliente, não faça, não dê o não pelo cliente. Apresente soluções, cara, ferragens mais caras. Se você não tem na marcenaria para mostrar para ele, mostra na internet, mostra no vídeo lá. Gente. Vai na madeireira. Usa madeireira para isso, a madeireira. Usa madeireira. Tem mostruário. Ó, eu tenho a dobradiça comum aqui, excelente qualidade. Tem essa que custa R$20, custa R$30. Qual que você quer? Né? Explica o diferencial. As corrediças, eu tenho a invisível, tem a comum, enfim. Trabalhar inovação, trabalhar com materiais diferenciados, né, agrega muito valor ao projeto, te dá um produto final muito bom, um produto que vai fazer com que você faça uma boa divulgação daquele projeto. E lembre-se do que eu falei, né, posicionamento de marca, construir sua marca, divulgar projetos melhores. Tudo isso ajuda você a filtrar o tipo de cliente que te procura, tá? E isso agrega valor demais à sua marcenaria, como uma marcenaria que usa realmente um material de qualidade, uma marcenaria diferenciada. Que apresenta de soluções diferentes. Exatamente isso, né? E sai do comum, né? Do material, do madeirado comum, do MDF simples, vai para o diferenciado, que muitas vezes o cliente muda, o valor do projeto muda, você começa a ter uma margem maior naquele projeto, seja porque as ferragens mudaram, seja porque ele escolheu o MDF mais caro, e consequentemente isso traz mais faturamento para a marcenaria, tá? E você tem que lembrar, gente, que o bolso do cliente não é o seu bolso não, tá? Não é porque você às vezes não pagaria
por esse MDF que o cliente não pagaria. Então você tem que nunca olhe para o cliente pensando no seu bolso. Exatamente. Tá? Principalmente se você começar a trabalhar com um cliente mais alto padrão, né, um classe média, média alta, o bolso do cliente não tem nada a ver com você. Eu estou lembrando daquele cliente que a gente fez um orçamento. Ele fechou o orçamento com uma outra marcenaria aqui na cidade que cobrava R$70 mil a mais, não é? Fechou com outra marcenaria. 70 mil a mais do que a nossa. Era o orçamento de um apartamento completo, um projeto de um arquiteto, a gente deu um orçamento lá e eu perdi o negócio. O cliente fechou com a outra marcenaria que cobrou 70 mil a mais. E olha que a gente fez reunião com o cliente, com o arquiteto, atendimento espetacular, né? E a nossa ótimo. Não era mais barata também, não. A nossa o nosso projeto não era o mais barato. A gente estava ali no meio, mas tinha uma outra marcenaria que cobrou 70 mil a mais e ele fechou com a argumentação ou com o encantamento, o atendimento comercial, não sei qual o motivo exato, ou mas... então tem cliente que acha que por estar pagando mais, ele está recebendo mais também. Às vezes basicamente é só isso, né? Às vezes o cliente, por você cobrar muito barato, ele acha que você não tem muito a oferecer. Fala que você acabou de fazer uma obra que o pedreiro cobrou menos da metade do outro pedreiro. A gente fez uma obra aqui em casa, um pedreiro cobrou menos da metade do outro. Falei, cara, esse cara não vai entregar a obra. O cara tá cobrando menos da metade do outro, não tem como não, não fechei. Do cliente, eu não fechei porque eu sabia que não ia entregar. Entendeu? Gente, então a gente tem, o bolso do cliente é diferente do seu, gente. Não se esqueça disso. Uma outra coisa que faz você ter mais qualidade nos seus projetos, que é o passo 4, qualidade de inovação. Projeto em 3D, ou se você pode contratar um arquiteto, ok. O arquiteto ou o designer de imóveis, ele tende a ter um pouco mais de conhecimento criativo, tá? Na criatividade dos móveis, do ambiente, das cores, de formas e sugestões. É lógico que ele... Isso é indiscutível, gente. Se ele fez um curso lá de design, ele vai ter realmente mais. Mas se ele era somente um marceneiro que começou a trabalhar, talvez nem tanto. O ponto é que ter alguém criando designer, seja um profissional que faz somente projeto, ou seja um arquiteto, traz inovação, traz também uma ótima experiência para o seu cliente e te diferencia das outras marcenarias. Lembra que eu falei no começo da live? Atualmente, infelizmente, né, se você faz o básico bem feito, você já se diferencia de muita gente que está no seu mercado aí, tá bom? Mas se você conseguir, cara, ter um bom atendimento, trabalhar a sua marca, divulgar melhor os seus produtos, ter um atendimento comercial muito bacana, né, que é eu diria, a principal área de qualquer empresa, é a venda. Tudo depende de venda, gente. Tudo depende de venda. Se você não sabe vender, contrate alguém que saiba. Se você só sabe cortar material e montar, você não tem habilidade de venda, quando for contratar outra pessoa, não contrata alguém igual você. Contrata alguém que vai conseguir fazer o atendimento comercial melhor do que você. E trabalhe você aprender a vender, porque isso é aprendível. Você pode aprender a vender, tá? É técnica. Exatamente isso. Então, Lid, você falou que venda é uma das áreas mais importantes. Qual é a próxima? A outra seria gerenciar a marcenaria. Administrar a sua marcenaria, né? Principalmente a área financeira, tá bom? Então, o design ele vai contribuir dessa forma, contribuir de forma que você tenha ali não somente um atendimento comercial diferenciado, não somente alguém que tem uma agilidade no envio do orçamento, mas alguém também que tem um produto diferenciado, porque o cliente ele quer também exclusividade, ele quer diferenciação, ele não quer fazer o gabinete do jeito que ele fez a vida toda e que vive na casa todo mundo do mesmo jeito, ele quer algo diferente para que ele tenha orgulho de mostrar aquilo, ou orgulho quando olhar para aquilo. E se você, no caso, não tem um arquiteto dentro da sua marcenaria, você pode trabalhar parcerias, tá, gente? Você não precisa, às vezes, ser muito pequeno. Né? Você está falando na parte comercial de venda, né, no caso, né? Porque às vezes você não consegue ter um arquiteto dentro da sua marcenaria. Com certeza. Ok, a gente não tem um arquiteto consegue. na nossa marcenaria, mas a gente tem parcerias com o arquiteto, tá? E, inclusive, é muito importante porque eles trazem muito clientes, né? Então, faz parcerias, porque aí você vai começar a pegar projetos interessantes de arquitetos, você vai postar projetos interessantes no seu... nas suas redes sociais, isso vai mudar o posicionamento da sua marca. Olha como é que vira um ciclo, né? Olha como é que vira o ciclo. Você já começa a posicionar a sua marca como uma marca de mais design, né? Parcerias com o arquiteto. Olha o DNA da sua empresa já mudando. Então, se você não tem um arquiteto dentro da sua marcenaria, faça parcerias. Tem muita gente que não gosta de arquiteto. Que você não quer projeto difícil. Gente,
é projeto de arquiteto. O cara não está contratando um arquiteto para fazer o que qualquer Básico, marceneiro né? faz. O cara não está pagando um arquiteto, né, e caro para fazer o básico. Ele quer algo diferenciado mesmo. Agora, você tem estrutura para isso, né? E tem que ver essa questão. Você tem estrutura para atender isso, né? Agora, que você dá um salto na sua marcenaria, isso é indiscutível, tá? É indiscutível quando você começa a apresentar trabalhos de arquiteto, né? E é uma coisa que o pessoal chora, mas tem que pagar o arquiteto. Sim, ninguém trabalha para você, ninguém vai trazer cliente para você de graça. Comissão, ele é um né, vendedor, gente? gente, você está fazendo parceria. Parceria significa que ele ganha e você ganha. Você ganha o cliente, ele ganha comissão em cima do cliente. Isso se chama parceria, ninguém trabalha de graça. Nem você trabalha de graça, nem o arquiteto vai trabalhar de graça para você. Então, você tem que enxergar aquilo como uma parceria. O arquiteto não te deve nenhum cliente. Ele não tem obrigação nenhuma de trazer cliente para você, a não ser que você pague ele para fazer isso. Porque ele não vai trabalhar de graça para você. Então, pague comissão para o seu arquiteto. Ó, gente, só relembrando, passo 1 que eu falei sobre diferenciação no mercado, posicionamento de marca. Segundo 2, presença online. Exatamente. Terceiro, eu falei atendimento e experiência do cliente. Gente, esse passo 3, o atendimento e experiência do cliente, ele tá ligado à venda, igual o nosso colega falou aqui, móveis e cozinha. Vendas é a mina dos olhos de ouro. Exatamente isso. Gente, tudo passa pela venda. Tudo passa pela venda. Não adianta você falar para mim aqui, eu tenho 30 anos de experiência de marcenaria. Tá bom, mas, cara, o que adianta se você não consegue vender? Né? Se você não consegue, se a sua marcenaria não vende? Não adianta nada. Então, tudo passa pela venda. Além disso, você pensa muito em crescer. Eu penso, ela pensa, todo mundo pensa em crescer a marcenaria, em crescer o negócio. Dá muito trabalho? Dá. Mas, cara, você só consegue crescer quando você tem caixa, quando você tem dinheiro. E para ter dinheiro, você tem que ter duas coisas. Primeiro, venda. Segunda coisa, lucro. Tá? Lucro. Você tem que ter lucro para que esse lucro sobre parte dele, gere caixa, gere dinheiro para você poder crescer. Se você não tiver isso, a marcenaria não cresce ou vai crescer de uma forma desorganizada, cheia de dívidas. E isso lá na frente pode cobrar um preço alto seu, tá bom? É por isso que eu falei, duas áreas importantíssimas. Esquece o resto, cara. Aliás, esquece, é importante, tudo é importante, mas esses dois são os mais importantes, tá? Gestão, administre a marcenaria. Quanto é que você ganha no projeto? Quanto é que está sobrando na conta? Qual que é o seu lucro? Quanto que você faturou mês passado? Quantos orçamentos você fez mês passado e quantos você realmente fechou? Você sabe isso. Se você não sabe, você não tem gestão na marcenaria. Esquece, você não tem gestão. Tudo tá? que a gente está falando aqui não é para marcenaria grande, não. Você que tem uma marcenaria pequena, você pode fazer isso, tá? As pessoas às vezes têm essa noção de que eu sou pequeno, eu vou esperar ficar grande para fazer isso. Não espere ficar grande para fazer isso. Porque às vezes você nem vai chegar a ficar grande. Se você não fizer isso agora, você não vai chegar a ficar grande. Né? Porque o caixa é muito importante, o lucro é muito importante, as vendas é muito importante, independente de você estar na garagem da sua casa cortando madeira. Tá? Então, isso não é coisa de marcenaria grande, tá? Então, a gente, inclusive o nosso curso de gestão é focado para pequenas marcenarias. O nosso foco é pequenas marcenarias. Até 6, 7 funcionários, tá? Exatamente. E só para concluir, então, eu falei sobre gestão, e aí a outra área da marcenaria, que eu falei que duas são muito importantes, é a parte de venda, atendimento ao cliente, que eu falei que começa desde o primeiro contato que o cliente fez contigo. Quanto tempo você demorou para mandar o orçamento? Como é que você mandou o orçamento? Mandou um PDF bacana lá, com a sua marca, explicando o projeto, detalhando lá, tipo de material, cor do material, tipo de puxador, ferragens que vai utilizar, colocou preço separado por ambiente, descreveu tudo, colocou ali as normas da sua marcenaria, os prazos que você vai dar para o cliente, as condições de pagamento estão explicadas lá, né? Como é que você mandou isso para o cliente, né? Como é que foi a visita na casa do cliente? Você fez perguntas, deu sugestões, ajudou o cliente a resolver um problema, como é que você se apresentou? Começou a montar, ok, vendeu, começou a montar, saiu na hora do almoço, no dia da montagem, como é que ficou a casa do cliente? Ficou aquele monte de ferramenta espalhada e a poeira lá espalhada? Ou você deixou as ferramentas organizadas lá na hora do almoço? Sabe o que acontece na hora do almoço? Todo mundo vai lá no quarto olhar a montagem do armário. Todo mundo vai na cozinha olhar a montagem da cozinha. E aí você vai deixar tudo largado lá ou não? Às vezes o apartamento é novo, aí você bota lá aquele monte de ferramenta e sai arranhando o chão do cliente, o cliente fica revoltado, às vezes não te fala, às vezes ela não fala, mas ela está chateada, porque você deixou tudo espalhado ou sujo. Então, a experiência do cliente, o atendimento passa por tudo isso. E aquilo que às vezes para você não é relevante, não tem problema, está aqui no cantinho e tal, às vezes para o cliente não é.
é muito relevante para ele, sabe? Então a experiência do cliente ela tem esse papel importantíssimo, né? Ela tem que ser boa. Tem que ser boa para o quê? Para gerar indicação. E a indicação ela vem com quase 90% de chance de fechar contigo, tá? E a experiência tem que ser boa para você também fortalecer a sua marca. E falei do quarto passo, que é a qualidade e inovação. Falei sobre design, falei sobre materiais diferenciados, ferragens modernas. A gente tem que utilizar para agregar valor ao nosso projeto. Isso agrega valor, agrega preço também. O projeto se torna mais caro, ele traz um faturamento maior para a marcenaria e ele vai deixar um saldo maior também lá no lucro no final do mês. Uma coisa que eu só para adicionar nessa questão de inovação, porque às vezes o que acontece? Hoje em dia a terceirização é muito comum e você pode usar a terceirização para inovar nos seus projetos, porque às vezes você não tem um maquinário que te permite fazer uma usinagem específica, mas você pode terceirizar essa usinagem. A gente faz isso muito. Né? Você tem na sua cidade, se a madeireira, por exemplo, aqui na minha cidade tem marcenarias que não pega serviço que tenha muita usinagem. O cliente quer um mapa. Outro dia eu fiz um mapa 3D do mapa mundo em 3D. Mundo em 3D no MDF. Tem marcenaria aqui na minha cidade que recusa esse tipo de serviço. É lógico que o serviço não era só isso, né? Era um restaurante, envolvia um monte de mobiliário e tal, e tinha um mapa mundo lá, aplicado numa chapa, com a iluminação de LED ao redor e tal. Tem marcenaria que não pega esse tipo de serviço. Eu sei que a madeireira daqui faz esse serviço na CNC e eles cobram por esse serviço. Né? Então eu terceirizo. A madeireira me cobrou lá R$110 para fazer o mapa. Cara, vai no orçamento do cliente. Quem vai pagar por aquele serviço é o cliente. Eu já sei o custo. Na hora do orçamento, isso vai ser cobrado dele. Tá? E claro, eu economizo mão de obra, conta de luz, um monte de coisa, né? Tempo, né? Então, o que ela falou é uma forma de você alavancar até a sua produção. Você consegue inovar, apresentar puxadores diferenciados para o seu cliente através da usinagem, né? Painéis diferenciados para o seu cliente através da usinagem. E você não precisa ter maquinário, você pode terceirizar esse serviço. Perguntas aqui, Luiz Renato. Quanto tempo de entrega após o pagamento da entrada? Luiz, depende muito da sua demanda e do que você negociou com o cliente. Nosso prazo aqui gira em torno de... 60, depende do tempo. Às 60, vezes, 90. Se tiver com mais tranquilo, 30 dias, 45. Se tiver mais apertado, menor. 60 dias. Se for um apartamento inteiro, atualmente a gente está pedindo 90 dias a 120 dias, devido, né, a todas as demandas que a gente tem em andamento aí. Tá? Mas estamos pedindo mais ou menos isso. Mais perguntas aqui. Que eu acho que é importante, você tem que ser honesto com o seu cliente com relação ao prazo de entrega. Tá? Quando que você realmente consegue entregar para o seu cliente? O prazo é tanto, porque um cliente que espera você entregar com 30 dias e você vai lá e entrega com 60, você já destruiu a sua imagem. Vai perdendo profissionalismo, né? Vai perdendo qualidade, vai gerando aquela experiência do cliente, só que não é uma experiência boa, experiência ruim, exatamente. Né? É o oposto. Então, vai de acordo com o seu cronograma. Quando que você realmente consegue entregar para o cliente? Seja honesto com ele. Para quem está começando, Thomas, como faz para começar? Eu estou pensando em sair do serviço, tem a parafusadeira. Thomas, é o seguinte, se você tem pouco recurso, eu não tenho muito dinheiro, ou eu tenho dinheiro, mas não quero arriscar, não sei se vai dar certo e tal. Cara, se você tem a madeireira na sua cidade, terceiriza o corte. É melhor para você. Você vai ter um corte com mais qualidade. A madeireira coloca fita também. Vai passar fita para você numa coladeira espetacular, lá na coladeira de quase R$1 milhão. Aí você vai fazer isso na mão aí na marcenaria, não vai ficar tão legal. Terceiriza isso, coloca isso no seu orçamento, esse custo no seu orçamento. Pensa o seguinte, você vai cobrar o corte e o filetamento do cliente no orçamento. Porém, você vai economizar na mão de obra. Então essa conta, o seu orçamento, ele não vai ficar mais caro que o mercado, ou não tão mais caro que o mercado, sabe? Ele vai ter um custo parecido com a concorrência, porque você está economizando mão de obra, ok? Então, terceiriza, cara, terceiriza o serviço. Se você não tem madeireira, cara, aí você vai ter que comprar pelo menos uma serrinha de bancada, né? Comprar parafusadeira, e mais algumas coisas, né, básicas, como esquadro, nível, né? Uma parafusadeira e uma furadeira, para quem está começando é isso. Mas eu, quando comecei, terceirizei tudo. Eu só montava. Lídio, ele está falando de marcenaria 4.0. Cara, não é bem isso. A marcenaria 4.0 funciona até um certo ponto. A terceirização de tudo, a digitalização de tudo funciona até um certo ponto. Por exemplo, você tem uma mesa que tem que engrossar o tampo lá. Ou você tem que fazer um móvel com curva. Mas isso você não consegue terceirizar, você vai ter que fazer internamente na marcenaria. Então, algumas máquinas básicas você vai ter que comprar. Se você não pode comprar, se você vai terceirizar o corte, não pode comprar uma serra de bancada, compra uma serra circular de mão para MDF.
Mas tem que comprar serra tico-tico, tem que comprar as parafusadeiras, e aí quando você começar a montar, você vai perceber que vai surgir a necessidade de comprar outras ferramentas, e aí você vai comprando, tá bom? Mas se tem madeireira, terceiriza, cara, vai ser muito melhor para você, igual eu comecei. Até hoje eu terceirizo o serviço ainda, tá? Até hoje eu terceirizo. Faça propaganda sua na internet, principalmente para quem está começando o marketplace, é muito bom. Você vai receber muito orçamento, a conversão é baixa, mas para quem está começando é excelente, foi assim que a gente começou. Tá? Uma pergunta aqui que fizeram um tempo atrás aqui, ó, no chat aqui, ó, Marcenaria New Time perguntou como trabalhar com parceria com arquiteto. Gente, vou falar para vocês sobre os primeiros arquitetos com os quais a gente fechou. Quando você receber na sua marcenaria existem várias formas, mas essas duas são as mais comuns, né? Forma de você interagir com o arquiteto. Uma delas, você vai receber um projeto dele ou de algum cliente que fez projeto com um arquiteto, vai pedir para você fazer o orçamento. Se chegar um projeto de algum cliente para você, que o cliente está mandando, ó, eu fiz esse projeto com um arquiteto, eu quero que você faça um orçamento para mim. Olha lá no PDF lá do projeto que tem o nome do arquiteto, tem o telefone dele. Se não tiver, você pede o cliente. O cara liga para esse arquiteto, liga para ele, fala assim, ó, manda mensagem, ô Paulo, você fez o projeto da Jamília aqui, eu estou com o seu projeto para fazer o orçamento, né? Poxa, eu estou com algumas dúvidas, quero me reunir contigo. Aí ele vai marcar um horário com você. Aí você vai na reunião. Aí você fala, poxa, Paulo, é arquiteto, né? Vamos supor que seja Paulo. Paulo, eu sou da marcenaria New Time aqui. Poxa, tem esse projeto aqui, estou com algumas dúvidas e tal. Poxa, nossa marcenaria fica aqui na cidade, você já conhece a gente? Já segue a gente na rede social tal? Ah, não conheço, tal, beleza, tal. Vai ter aquela conversa. Você apresenta para o arquiteto, fala da sua marcenaria, do seu tempo, o que você entrega, o que você faz. Conversa com ele. E aí o arquiteto vai querer saber se você trabalha com RT, que é a reserva técnica, a comissão do arquiteto. Ele vai querer saber. Talvez ele não te pergunte diretamente isso. Tá? Talvez ele não pergunte. Mas se ele perguntar, você fala que sim, geralmente gira em torno de 10%, tá, gente? De comissão sobre o valor do projeto é repassado para o arquiteto. Eu estou falando aqui uma forma de como você chega no arquiteto. Como é que eu estabeleço a relação e faço a parceria? Dessa forma. Você senta com ele, fala da sua marcenaria, tira dúvidas daquele projeto, né? E fala, cara, no final da reunião fala assim, ô Paulo, você tem mais algum projeto aí que eu possa fazer o orçamento para você? Pergunta para ele. Provavelmente ele vai ter mais um projeto, ou ele vai estar concluindo alguma coisa e vai te mandar depois. Eu falo isso que isso acontece com a gente faz essa reunião, fala exatamente isso. Às vezes uma semana depois o arquiteto manda um outro projeto para a gente fazer o orçamento. Tá? Essa é a forma de você se conectar com o arquiteto. Uma outra forma, claro, é você ligar para ele, mandar uma mensagem, poxa, eu sou da marcenaria New Time, queria marcar um bate-papo contigo, falar, estabelecer uma relação, quem sabe desenvolver uma parceria, vai lá e se apresenta. Fala que você trabalha com RT, se você faz na sua marcenaria, você trabalha com móveis, estilo industrial, com serralheria, fala para ele, eu faço cabeceira estofada, igual a gente faz. Cabeceira estofada, móvel com serralheria, tudo isso a gente faz. Pegamos espelho. Espelho também. Fala dos seus diferenciais, entendeu? Se apresenta. E aí você estabelece a relação. Às vezes eventos que tem na cidade, às vezes é bom de conhecer arquiteto, às vezes tem um evento na madeireira que o arquiteto vai estar lá, você tem que ir lá, se apresentar, conversar. Existem várias formas de você se conectar com o arquiteto e estabelecer a parceria, tá bom? Mas pensa o seguinte, todo projeto de arquiteto que você receber, encara como um convite para uma reunião. Marca com o arquiteto e vai lá conversar com ele. Se o arquiteto não tem escritório, trabalha em casa, marca na cafeteria, igual eu marquei aqui. Pela cafeteria, tomei um café com o arquiteto, falei sobre tudo, estabeleci uma relação e dali a relação vai seguindo, tá bom? Exatamente. E às vezes você vai conversar com o arquiteto, isso aqui não vai para frente, não desista, converse com outro, até você ir montando, né, uma rede aí de arquitetos, né, para te indicar projetos. Isso é muito importante. O Thomas perguntou aqui sobre, para começar, Thomas, a live vai ficar salva aqui, passa aí que eu já falei bastante, tá? Thomas Souza, Thomas Abacaxi, depois você volta aí, Thomas, e assiste no finalzinho da live, vai ter aí, tá bom? Vai deixar salva a live aí. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Só para focar aqui então, gente, para quem ainda não se inscreveu, vai no nosso link da bio. Semana que vem tem a Jornada de Gestão Financeira para Pequenas Marcenarias. São 3 lives, 3 dias, sobre os maiores erros que os marceneiros cometem na gestão financeira da pequena marcenaria. Tá? Não vai estar aqui no Instagram essas lives, tá? Ela é uma live privada. Tá? E a gente vai falar... Só vai participar quem se inscrever. Quem se inscrever nesse link que está na nossa bio, tá? Clique no nosso link da bio e se inscreva se você ainda não se inscreveu ainda. Galera, essa live que a gente vai fazer dia 8, 9 e 10, link está na bio, só clica lá e se inscrever.
Cara, você tem uma marcenaria, você não vende projeto, não tem lucro, ou você às vezes vai comprar o material do cliente e o dinheiro já acabou. Ou às vezes você tem que vender um projeto para conseguir pagar dinheiro para terminar o projeto anterior. Se você passa por isso, cara, se você tem as contas todas Não sabe desorganizadas, precificar. a marcenaria não cresce, não sabe precificar, Não sabe assiste fazer lá a orçamento. live. Assiste lá, são 3 aulas, é gratuita, gente. Assiste lá, não vai ficar salvo, tá? Não vai ficar disponível no Instagram. Você tem que se inscrever, eu vou te mandar um link da live para você assistir, tá legal? Aí você, quando você se inscreve lá, você passa a participar do nosso grupo de WhatsApp. E aí lá eu vou divulgar o link para vocês todos aí que estão inscritos, tá legal? E aí espero aí que todo mundo participe, porque é conhecimento, cara. Se você decidiu empreender, se você entrou nessa jornada agora, que requer muita energia, muita disposição e principalmente conhecimento, cara, você tem que investir em você também. Não é só na marcenaria, não, é buscar conhecimento. Não adianta nada você olhar, poxa, eu não tenho dinheiro para comprar o projeto do cliente, acabei o dinheiro no projeto anterior, tem que vender uma. Cara, não adianta ficar se lamentando, não, cara. Por que isso está acontecendo? Você sabe? Se você não sabe, você tem que buscar conhecimento para identificar os problemas que você tem na sua marcenaria. Pare de culpar o mercado. Vou dar um exemplo aqui de assunto que nós vamos falar lá, que até o Diogo, alguém perguntou aqui, o negócio do Prolabore. Você tem um Prolabore definido? Qual é o seu salário? Qual é o seu salário na marcenaria? O seu salário é tudo que sobra na conta? O cliente pagou lá 2.000 do projeto, você entregou lá o armáriozinho dele para ele, ele te pagou os 2.000 da conclusão do serviço, era um serviço de 4.000. Aí aqueles 2.000 que ele te deu no final, você fez o quê? Gastou ele todo na sua vida pessoal, não na marcenaria. Está errado. Nem tudo que entra na marcenaria, nem tudo que sobra é dinheiro seu. O seu é o quê? O seu salário só. O resto é da marcenaria. Então, essa é só uma dica. Se você não tem um Prolabore definido, já é um dos motivos para você assistir a nossa live lá e aprender como é que se define o seu Prolabore, como é que se define, por que isso é importante. E quais são todos os outros erros que você comete aí na sua marcenaria. Tá bom? Tá bom? E é isso, Thomas, muito top seu conteúdo, parabéns, obrigada. Valeu, galera. Excelente dica, o Cleidson Rocha, muito obrigada. E ó, gente, a gente está aqui sempre nas redes sociais, sempre com conteúdo, toda semana, pode ir acompanhando a gente. E não esqueça, clique no link da bio para a semana que vem ter acesso à live aí dos erros financeiros das pequenas marcenarias. Gente, esse canal é de dicas de gestão para marcenaria, porque fazer móvel bom, eu sei que todo mundo sabe fazer, mas gerenciar é muito importante. Então, compartilha aí a rede social com os colegas dos grupos de marcenaria e o pessoal também ter acesso a esse conhecimento, tá bom? Obrigado pela companhia. Boa noite. Bom descanso para vocês, que amanhã cedo a gente começa, né?